realmente é. Com isso, Júlio Brandt, chapa de oposição, passa à frente do atual presidente Eurico Miranda. A desembargadora Márcia Alvarenga citou irregularidades dos sócios e fez valer a decisão da primeira instância para invalidar os votos da polêmica urna. A chapa de Eurico Miranda ainda pode recorrer da decisão, mas os próximos passos do processo só devem acontecer depois do recesso da Justiça, ou seja, em janeiro. Desta forma, Júlio Brandt passa em número de votos o atual presidente vascaíno. Bom, você que está ligando o Bom Dia Fox agora e está estranhando, nossa, o Bom Dia Fox está com notícia velha. Eleições do Vasco, já tem tanto tempo. Novembro. 7, foi novembro. Que dia que foi a eleição do... Foi na primeira quinzena de novembro, né? acho que não foi lembro a 7 data, de novembro, se eu não estou equivocado. Exatamente, mas sim, ainda não está resolvida a situação do Vasco. Eu sei que o pessoal te pergunta muito sobre a ONA 7, como é que tá. Vamos explicar um pouquinho mais, Fábio? Inclusive, hoje começa o recesso do Judiciário, a partir das 6 da tarde. Aí complica. E aí, conversando com algumas pessoas ligadas à Justiça, para entender, cabe recurso? Cabe recurso no Rio de Janeiro, né? Ainda na segunda instância. Depois vai para Brasília, né? Mas a ideia é o seguinte... No recesso jurídico, no plantão, como se chama, esse tipo de ação, de peça, como eles chamam, peça jurídica, não entra no plantão normalmente, né? Então, assim, a questão toda que envolve essa peça jurídica, ela não entra no plantão para que seja julgada pelo desembargador, que vai estar em diversos plantões, né? Então, assim, a questão que vai anular ou não essa decisão vai ficar para janeiro. O problema é que alguns desembargadores que vão fazer parte desses plantões são muito ligados ao esporte. E, em especial, o presidente Eurico Miranda. Por exemplo, o desembargador Luiz Sveiter, ele era do STJD, né? Ele tem uma ligação com o esporte. E o atual presidente se faz valer essa amizade para tentar mostrar na justiça e conseguir uma liminar que possa cassar essa decisão. E com essa liminar, levar até o final do recesso e aí ter apenas um prazo muito pequeno de uma semana entre a volta do recesso judiciário e a votação no Conselho. Por quê? A eleição no Vasco ela é indireta. Essa votação que a gente está acompanhando no telão, ela aconteceu. Se a UNA 7 está fora, Júlio Brandt for vencedor, precisa ser ratificado na eleição do dia 15 do Conselho Deliberativo do Vasco. 120 cadeiras da chapa vencedora, no caso agora do Júlio Brandt, 30 do presidente da chapa perdedora de oposição do presidente atual Eurico Miranda e mais 150 que já são natos. Os 300, normalmente, historicamente, homologam o resultado da urna. Agora, quem vai levar as 120 cadeiras hoje? A chapa de oposição do Júlio Brandt. Mas será que no dia 15 ainda estará valendo essa decisão? Mais batalhas judiciais à vista. Paulo Lima, qual futuro você enxerga para essa novela? Porque a gente sempre reforça o Vasco esse ano, lá no início, todo mundo imaginava que o Vasco fosse brigar para não cair. Verdade. O Vasco surpreendeu a todos com o trabalho do Zé Ricardo nessa reta final. O Vasco está na Libertadores em 2018. E o Vasco não está com o planejamento em dia, até porque não sabe quem será o seu presidente, Paulo. O que preocupa é exatamente essa indefinição, né? Porque o Vasco parte de uma fase inicial da Libertadores da América sem saber quem vai comandar o clube. O que faz a atual diretoria? Ela monta uma equipe, ela contrata jogadores, como contratou recentemente, né, o argentino que veio de sábado para reforçar o time do Vasco, e os jogadores que estão para renovar contrato, para permanecerem lá na colina para a temporada 2018. A Justiça, até certo ponto, nesse momento, é o Júlio Brandt, que é exatamente o presidente do Flamengo. Mas é claro... Do Vasco. É claro que o Eurico vai recorrer, não tem a menor dúvida disso. E esse recesso jurídico atrapalha os planos, não só de dar seguimento na eleição do Vasco, para ratificar, confirmar quem será o presidente do Vasco na temporada 2018, e isso prejudica o futebol do Vasco. Prejudica muito, porque o Vasco começa a temporada sem saber quem vai comandar o clube, sem saber quem serão os homens que vão comandar o departamento de futebol. Confirmando a eleição do Júlio Brandt, o que vai acontecer? Quem ficará no departamento de futebol? Quem serão os jogadores que serão contratados? E quem serão aqueles que já estão aí nessa dependência de permanecer ou não na temporada 2017 para 2018? Então, essa indefinição do novo comando do Vasco vai refletir
no futebol do Vasco, aparentemente, no início da Libertadores da América. Ainda tem um outro problema, Nívia. Quem hoje assina é o presidente Eurico Miranda. Qualquer contrato ou levantar um empréstimo janeiro, né? Até 15 de janeiro. Mas qual instituição financeira vai assinar com o atual presidente, sabendo que no dia 15 de janeiro pode não ser ele o avalista? Qualquer jogador, como é que também vai confirmar um contrato com assinatura? Não, o Júlio Brandt já disse o seguinte, quem for contratado vai cumprir o contrato. Ele não vai ter como rever isso, rescinde o contrato. Mas a escolha, o que eu quero dizer é a escolha. Esse jogador não me interessa, o Júlio Brandt. Mas não vai ter jeito. Isso ele vai ter Mas é por que não tem nenhuma comunicação? Esse é o grande problema, né? O Vasco, eu acho que em geral a sociedade, quando você tem uma eleição que é conflitante entre oposição e situação, no caso do Vasco é muito mais agravante, nem conversam. Não tem comunicação entre o candidato da oposição e o cidadão, o presidente Eurico Miranda, que é o candidato da situação. Se houvesse pelo menos um bom senso de sentar numa mesa, conversar... Você está pedindo transição? Eu acho que tem que ter. Não tem a menor chance. Mas você está certo. Eu acho que tem a menor chance. O bom senso não é do cidadão Eurico, nem é do cidadão Júlio. É para a entidade Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu acho que é o Vasco que está acima de tudo. Se há um problema jurídico e esses dois homens, vascaínos ilustres, estão tentando aí, de certa maneira, cada um seguir o seu caminho, o Eurico buscando dar continuidade ao seu trabalho e o Júlio buscando uma renovação, nesse momento, a decisão da Justiça coloca esses dois em caminho de união e não em caminho de conflito, porque o Vasco vai começar o ano sem saber que rumo vai tomar nas competições que tem pela frente. Esse é o que é o grande problema. Paulo, o resumo que a gente faz dessa confusão toda na eleição do Vasco, que não é a primeira vez, que o Vasco, nesse momento, é o menos importante. Exato. Porque é o mais prejudicado, mas tem uma sensação, ele tem uma briga de ego, tem gente que não quer largar o osso, e o Vasco começa a temporada de 2018 bem atrasado, sem o planejamento. E o que é para refletir é o seguinte, Paulo e amigos, sempre que o atual presidente está envolvido no pleito, tem confusão. Isso não é novidade. Isso não é, a gente tem que pensar nisso também. Qual foi a última vez que nós tivemos uma eleição tranquila no Vasco? Tem tempo, foi no início desse século, mas tem muitos anos, porque na última eleição de 2008 foi parar na Justiça. A chapa do Roberto Dinamite tinha perdido, 1 ano e meio depois conseguiu uma nova eleição e o Eurico não concorreu, ele ficou sob liminar. Enfim, o Vasco pede, eu tenho dito isso sempre, o Vasco pede, como a gente está falando aqui no planejamento, mancha o seu nome, a sua história fica manchada, porque estão agarrados ao poder, não querem largar, e aí fazem de tudo. Sabe aí tem que provar. De exemplo legal? O Santos aconteceu justamente isso que o Paulo Lima citou. Botou coreano na fila para votar. Os dois presidentes sentaram, conversaram e um passou o bastão para o outro. Mas a gente sabe que no Vasco teve confusão. Mas a eleição também teve confusão. Botaram coreano para votar. Canto e não sabe. Tira. Já viu que ali tinha armação, Paulo. Lógico. Também, mas no fim teve conversa, sentaram. Depois, se acertaram. Teve confusão também. Não foi essa maré mansa, mas o que acontece no Vasco, e não é de hoje, é lamentável. A gente fica na torcida para que o Vasco se reencontre o mais rápido possível, que o presidente, seja ele qual for, né, tenha a cabeça no lugar e cuide do planejamento do Vasco para 2018, que até agora a gente não sabe o que vem. Um detalhe importante, né? Para quem conhece São Januário, e eu sou fã do estádio São Januário, né? Nossa, eu acho um estádio de charme, né? De história, de beleza e bom de ver futebol. O Vasco está precisando de um carinho, né? São Januário precisa de um carinho, precisa de um cuidado, dar um tratamento. Não é só fazer ali uma repaginação, não. Fazer do estádio uma remodelagem. A modernidade não precisa ser tanta, mas deixar o Vasco no abandono que vive hoje. Gente, quem conhece a parte inferior do Vasco, quem tem acesso ali à parte das torcidas, de acesso, precisa de dar uma cara mais de estádio com aquele glamour, com aquela história que o Vasco merece. São Januário merece muito mais do que vive nos últimos anos, até certo ponto, sem um carinho mesmo, sem uma remodelação, sem uma modernidade. O Vasco precisa passar por isso. É necessário para dar mais conforto aos torcedores e a tudo aquilo que envolve, inclusive, as comissões técnicas e clubes, times que jogam dentro do estádio. Mas eu trago a notícia para vocês. A chapa de oposição hoje vencedora, né? Nesse momento está assim. A prioridade no primeiro mandato, nesses 3 próximos anos, é a construção de um CT. E por que a construção de um CT? Porque a partir de 2019, nenhum clube poderá treinar e jogar no mesmo estádio. Então o Vasco precisa saber que em 2019 tem que ter um outro local para jogar, para treinar.
e não pode ser em São tinha Januário. Um espaço imenso, né? Na Washington Luiz, aqui na Rio Petrópolis, e aí, a partir do segundo mandato, caso de uma reeleição, aí a remodelação de São Januário, como está pedindo o Paulo, claro que algumas obras vão acontecer. Lógico. Importa, e o que a gente sabe é que o Vasco é muito maior do que toda essa confusão. Vamos falar de um outro time aqui do Rio de Janeiro, porque tem mudanças vindo por aí, viu, Fábio Azevedo?